Hoje eu vim falar com você a respeito da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que muita gente estava torcendo para que fosse entrar em vigor somente em 2021, mas não aconteceu e ela já está valendo agora. O que isso vai interferir aí na sua... Interferir é o novo termo que surgiu com a nova lei. O que ela vai intervir no seu dia a dia, no seu processo de marketing e ao mesmo tempo no contexto todo da sua empresa. Tem muita coisa que a lei traz e muita coisa nova, então a gente acredita que tem muita coisa ainda que vai evoluir, vai se ajustar. Mas o certo é que se a lei está valendo, como empresa você tem que se adequar e se você faz qualquer tipo de comunicação com o seu consumidor, é isso que eu vim falar aqui diretamente, mais específico pelo olhar do marketing quanto às adequações da LGPD. Então, fica comigo aqui que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Basicamente, vamos entender qual é o objetivo da LGPD. A LGPD vem para trazer mais controle sobre os seus dados pessoais. Ou seja, eu, você, qualquer pessoa agora tem mais poder sobre os dados. E aí eu estou falando de nome, RG, CPF, endereço, enfim... Todos os meus dados que estão aí distribuídos pelos canais digitais, por exemplo, mas também distribuídos pelos canais físicos. Sim, a LGPD não trata só de internet, é uma proteção de dados como um todo. Então, digamos que aquele papelzinho ali com seu nome e CPF já tem que passar por uma regulamentação, não pode ficar solto em qualquer lugar. Basicamente, isso interfere em todos os processos, não só como você lida com seus clientes, mas também como você lida com seus funcionários. Agora você tem que ter muito mais cuidado ao lidar com dados de outra pessoa. Dito isso, como que você vai realizar uma campanha de e-mail marketing se, na verdade, você está disparando um e-mail para alguém e esse alguém, você tem o nome, por exemplo, e o e-mail dele. Isso é um dado. E como você lida com isso? Como que você obteve essa lista de e-mails? Tudo isso agora tem que ter uma maior atenção e para isso já começa a ficar um pouco complexo, mas sim é necessário dar atenção para isso, afinal ninguém quer estar contra a lei porque vai rolar multa. Ah, eu não falei dessa parte. Não te preocupa, a multa rola só em 2021, lá por agosto, que vai começar quando a agência reguladora da lei aí vai passar a fiscalizar as empresas que não estão cumprindo com as obrigações. Porém, se alguém quiser te processar essa semana porque você está usando os dados dele de jeito errado, pois é, já pode. Se é lei, já dá direito, então, se tem regulamentação, isso também já é permitido. Agora, vamos deixar a preocupação um pouquinho de lado que eu vou te explicar quais são as bases dessa lei. Bases, digamos, vou falar superficial, porque ainda é um processo que eu também estou estudando para poder compartilhar com vocês e eu acredito que vai ter muita coisa que vai mudar ainda, principalmente quando começar a acontecer, e infelizmente, essas interferências jurídicas, porque daí rola aquela história de vamos analisar se isso aqui estava previsto na lei ou não estava. Basicamente, o processo todo, como eu estou falando basicamente, né? É que é Lei Geral de Proteção de Base da... Não? Tá bom. As bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados vão informar como que a empresa vai lidar com as informações, né, dos seus clientes, com as informações dos seus funcionários. Então as bases legais elas vão construir exatamente todos os processos que têm que ser apontados e têm que ser gerenciados e têm que ser colocados em prática de como você lida com os dados. Depois tem também a questão de defender o direito do titular, ou seja, eu tenho os meus direitos agora de o que está acontecendo com os meus dados, aonde eles estão, como eles são armazenados, para que eles são armazenados, qual o objetivo. Eu posso entrar em contato com uma empresa e dizer assim, eu não quero mais que você tenha os meus dados e você tem que provar que vai apagá-los. Então assim, é uma coisa que realmente vai dar bastante movimento aí, é uma evolução e tanto. E ao mesmo tempo, processo de segurança, e aí quando a gente fala de segurança como que a empresa vai provar que adotou todos os métodos necessários para garantir a segurança dos dados dos clientes? Sim, você vai precisar dar um jeito de provar isso. Então, tem até a construção de um cargo dentro da sua empresa que vai ser necessário, de uma pessoa que seja responsável por juntar aí todas as informações a respeito de como os dados são usados, as informações e quais são as bases legais que foram utilizadas e implementadas para a empresa poder lidar com os dados dos clientes. Essa pessoa também vai ter que saber a respeito de que tipo de dado que o cliente tem protegido e quais são os dados que tem dentro do seu cadastro, enfim, do seu arquivo. Vai ter que saber aonde está isso, vai ter que saber como acessar, como deletar e vai ter que saber também
quais são as medidas que foram adotadas para que esses dados não vazem para lugar nenhum. Pois é, a coisa ficou complicada. E esse nosso papo aqui também está ficando bem enrolado. Mas a questão é a seguinte, você vai ter que dar garantia que os dados que você tem do seu cliente estão seguros e que ninguém vai ter acesso. Se vazar o dado, você tem que provar que não foi você que vazou. Sim, vai ter que ter muita evolução aí na sua empresa. Porque, meu amigo, essa parte é complexa. O accountability, que lida diretamente com os processos aí também das obrigações, mas também das movimentações que envolvem o caminho jurídico da sua empresa e fora dela. Então, todos os métodos que foram utilizados para você poder fazer uma prestação de conta, tudo isso tem que estar explicadinho e é tudo para complicar e cada vez mais burocratizar. Não, na verdade não é burocratizar, mas tem que organizar, o troço tá uma baderna, então não adianta a gente ficar aqui batendo boca, porque a lei já está aí, já está valendo, então é isso aí, é aceitar, chora que, né, enfim. Voltando para o assunto, vamos lá, essa parafernália, vamos falar de marketing? Eu vou mandar uma campanha para uma lista de e-mails. E aí? Como que eu posso fazer isso que agora tem uma lei que diz que eu tinha que ter tido algum tipo de consentimento da pessoa uma hora que ela me entregou o e-mail dela? Pois é, quando a empresa agora for pensar nas campanhas de marketing que for utilizar aí das informações dos clientes, dos usuários, dos leads, ela tem que pautar isso e deixar muito claro na sua documentação. Lembra aquele cara que eu falei que tem que saber exatamente o que a empresa fez a respeito do assunto? Vai ter que saber qual é a base legal para isso. É uma base de consentimento, ou seja, ela tem um documento, um contrato ou um formulário que o cliente tenha preenchido consentindo o uso das suas informações para aquele específico fim? Ou seja, preencha esse formulário aqui que eu vou lhe mandar um e-mail de promoções exclusivas através desta caixa postal para este e-mail seu aqui até a data de tal, por tantos anos, os seus dados vão ficar guardados num servidor não sei aonde e eu tomei todas as providências. É uma coisa bem legal, que é um textinho legal para você preencher e deixar preparado nos formulários para a pessoa poder concordar com isso tudo. Ao mesmo tempo do consentimento, existe também a base legal do interesse em comum, né? Então, digamos que a pessoa vai lá, acessa seu site, manda e-mail para você, acessou suas redes sociais, pediu preço, pediu orçamento, está conversando contigo e você está mandando e-mail para ela, está mandando promoções e está usando os dados que ela já te concedeu. Isso se entende como um interesse em comum. Então, existe um interesse do usuário em estar disponibilizando para você os dados. Mas digamos que é sempre bom ter aquela ideia lá do consentimento registrado em algum lugar. Ao mesmo tempo, é lógico que existem os contratos, onde a pessoa pode ir lá concordar e tem que estar muito claro. Estou cedendo os meus dados para você utilizar e para me oferecer campanhas, descontos, comunicar comigo durante quanto tempo, através de tal canal, esse, aquele e tudo mais. Porque tem muita coisa assim que tem que se mexer e se mexer logo. A lei já está girando, então se você está ouvindo a primeira vez agora sobre a LGPD e o que tem que ser feito, cara, já está atrasado, tem que, corre porque está valendo, como eu falei. Essa semana quem quiser entrar com processo aí, que coisa, hein? O fato da LGPD é que ela é necessária porque é um avanço. Então a gente vai ter com certeza um avanço muito grande quanto à utilização de dados que são aí feitos para disparos de campanhas que você não autorizou, aquelas ligações das empresas de telefonia, de TV a cabo ou de cartão de crédito que já tem seu nome, já tem seu CPF, seu endereço, tem todas as informações lá. Isso não pode mais acontecer, né? Ao mesmo tempo, as empresas não podem mais se valer daqueles textinhos miúdos dizendo que você concorda com tudo e que você não consegue ler. Isso não existe mais. Um contrato, quando ele for redigido agora, que ele pedir o direito de uso da imagem, ele não pode falar disso no meio de uma outra cláusula. Ele tem que falar isso especificamente numa cláusula muito clara que está lidando sim sobre o uso de dados, sobre o uso de imagem. Então, eu aconselho você a procurar uma assessoria jurídica, porque o assunto, como você pode estar vendo nesse vídeo, ele é bastante complexo. Ao mesmo tempo, ele exige sim que você comunique com a sua base do jeito certo. Um exemplo, quando eu vou lidar com as contas de e-mail marketing dos meus clientes,
Eu preciso ter uma autorização do meu cliente para poder fazer isso e, ao mesmo tempo, a base de e-mails também precisa ter sido regulamentada aí por essa nova lei e ter sido aquecida. Então esse é um trabalho que a gente já vem estudando, executando há bastante tempo. Só que a minha preocupação é que eu sei que tem muita empresa por aí que nem começou a ouvir ainda no assunto e vai de qualquer modo ser atingida. Não podemos entrar naquela ideia que por estarmos no Brasil as leis não serão cumpridas. Vale lembrar que ela trata sobre um direito do cidadão e que, a partir de agora, ele já pode entrar em contato com você e fazer exigências para saber como que você tem os dados deles. É lógico que tem muita coisa que vai evoluir, vai ter muito processo que vai rolar, mas é importante estar muito atento a isso. Outro negócio interessante que a gente estava aqui debatendo esses dias com um especialista e ele me fez trouxe um cenário que é muito comum acontecer hoje em dia. Digamos que você tem um restaurante, alguém foi no seu restaurante, tirou uma foto, publicou na rede social e marcou a sua empresa, dizendo que o restaurante tinha servido muito bem, que a comida estava ótima e tudo mais. Ele disponibilizou de forma pública uma opinião pessoal que está lá no perfil dele, que tem o nome, as informações e publicou isso nas redes sociais dele. Como ele marcou a tua empresa, você conclui que pode pegar aquela imagem e compartilhar na sua rede social. Aí, meu amigo, minha amiga, já pode estar gerando uma das coisas que vai acontecer e vai trazer bastante discussão. No momento que você compartilha a imagem de um cliente sem que ele tenha autorizado expressamente, pode ser que pela nova lei ele venha dizer que você está fazendo uso comercial da comunicação que ele fez pautada para os amigos dele, na rede dele, e não para que você pudesse utilizar como uma forma de propaganda na sua rede. Eu sei que vai ter muita discussão quanto a isso, porque vai ter aquela avaliação assim, tá, mas o que é consentimento, o que é informação pública, o que isso traz de prejuízo para aquela pessoa ou não. Mas se você quer estar bem orientado e saber o que pode, por isso que eu venho dizendo, vale procurar uma assessoria jurídica e estar preparado para esse tipo de situação. Eu ia dizer processo, mas ninguém está rolando aqui querendo que role esse tipo de processo. Mas pode acontecer, porque a questão é você utilizar o dado que seja considerado um dado sensível e que isso traga algum tipo de prejuízo para o cliente. Se nesse caso aí da foto que ele publicou, marcou sua empresa e botou na rede social dele e você for lá e utilizou de forma comercial, for considerada por um juiz como algo que realmente gerou prejuízo porque você está ganhando dinheiro e ele não, então a LGPD dá possibilidades de você ter esse incômodo. Pode ser que lá no final não dê nada, que daí se conclua que isso na verdade não é ruim, mas nessa história aí já rolou uma grana com advogado. O ponto-chave é, a LGPD está aí, ela tem que ser seguida, é uma lei, está aí, está construída, você precisa validar se você tem a base de consentimento dos seus clientes, se você tem uma base que você consiga aprovar esse interesse em comum, ou se você tem os contratos muito bem claros de poder utilizar aí os dados do cliente para manter ele informado, fazer comunicação, fazer propostas e tudo mais. O processo é tão doido e a lei é tão complexa, digamos que você está preenchendo um contrato, você aí tem uma imobiliária, você está vendendo um imóvel e aí você deixa os contratos em cima da mesa onde está ali as informações do cliente, quanto que ele está negociando e tudo mais. Chega um segundo cliente na loja, olha para cima da mesa e vê lá os contratos todos expostos. Pois é, com a LGPD você não pode ser tão descuidado com documentos e dados assim. Se isso vai ser considerado depois que é um exagero ou mais cuidado, isso é para o futuro. O que importa é que agora você tem que tomar bastante cuidado com isso. Ter uma pessoa dentro da empresa que seja o responsável pela documentação, pelo uso, pelos processos, isso já é regra. Então você tem que escolher alguém da sua equipe para se orientar muito bem a respeito da LGPD e colocar tudo direitinho do jeito que a lei manda. A função aqui, a minha recomendação é você se proteger, proteger sua empresa, de forma a evitar problemas. No geral, o que a LGPD vai fazer é isso. Digamos que os dados do seu cliente vão parar com uma outra empresa, uma outra pessoa, alguém enviou os dados e levou para outro lugar. Você tem que provar que você fez tudo o que era necessário para que o dado não vazasse do seu cadastro. No geral, você tem que ter uma responsabilidade muito maior sobre todo aí o seu cadastro de crediário.
É normal e tem muita empresa que faz um cadastro crediário e acaba compartilhando com outras que fazem parte de uma rede ou de um afiliamento, enfim. Isso não pode mais. Isso tem que estar muito claro. Então, o fato é, se movimente. Se quiser saber mais, me manda mensagem aqui. Seria muito legal poder estar contribuindo contigo. E também, claro, de bater um papo. Quem sabe podemos fazer aí uma live a respeito de LGPD. Enfim, eu fico esperando a tua opinião. Se eu deixei o processo mais confuso, me avisa. Se eu te ajudei em alguma coisa, seria muito legal ter o seu feedback. Eu agradeço. Lembrando, rede social, digital, filme, tecnologia, leis, o que der na telha eu vou estar falando por aqui. Então, obrigado e até mais.